depois, se vocês quiserem saber, ela pode explicar a vocês. Eu não sei o motivo, tá certo? Mas foi me pedido para estar aqui, né, no primeiro horário. E nós vamos aproveitar, gente, para fazer nossa correção, tá bom? Não vai ter conteúdo novo, certo? Nós vamos aproveitar hoje para fazer a correção. Aí eu já digo para vocês que essa correção, vamos aproveitar para fazer essa atividade, corrigir, né? E pronto, vamos pegar o livro de português para a gente fazer a correção. E assim, esse conteúdo, tá, gente? Vai ser o conteúdo, eu vou adiantar para vocês, que o conteúdo sobre o complemento nominal, certo? Desculpa, concordância nominal, que é o que nós estamos estudando, é o que vai cair na prova, certo? E também o uso do X. Vão ser dois conteúdos: a concordância nominal, certo? E o uso do SC, do S mais cedilha e do X mais C, certo? Então, esses vão ser os dois assuntos que vão cair na prova. Concordância nominal e o uso de SC, S cedilha e o XC, tá? A gente ainda vai ver isso, né? O uso dessas letras, mas esse vai ser o conteúdo da prova. Conteúdo bem simples, né? A concordância nominal o que é um pouquinho mais complicado, mas vocês já pegaram bem esse conteúdo, né? Aí vocês vão pegar agora o livro de português, aí a gente vai fazer essa correção. Aí, assim, na aula passada, no caso, sexta-feira, né? O que foi que aconteceu? A gente viu, né, os exemplos aí da concordância nominal, o uso da palavra anexo, obrigado, é proibido, mesmo, próprio, bastante, e nós paramos no uso da palavra possível, certo? Aí vocês vão abrir na página 323, nós vamos terminar essa leitura e depois fazer a correção. Aí eu já tenho um aviso também para dar para vocês, ok? Sexta-feira, agora, né, dia 27, não haverá aula, tá certo, gente? Por conta do planejamento. Por conta do planejamento dos professores, né? Planejamento para o mês de dezembro, tá bom? Então, vocês sabem que em dezembro, né? Dia 7 de dezembro, inicia-se as provas e a gente tem que fazer o planejamento do mês de dezembro, né? Acerca das provas, acerca da semana de recuperação, como é que vai ser tudo isso, tá bom? Então, já fica aí o aviso. Sexta-feira, tá? Não haverá aula. Aí, se os pais de vocês perguntarem o motivo é este, tá bom? Planejamento dos professores, ok? Então, vamos lá, né? Iniciar nossa correção. Todo mundo aí, gente, com o livro aberto na página 323. Vamos lá. Quem é que poderia ler para mim aí essa regrinha usando esse termo, né? Essa palavra possível? Qual é a regra aí? Pode sim, Maria, por favor. Possível. Nas construções, o mais possível, o menos possível, o melhor possível, etc. O adjetivo possível. Tia, no instante. Ok. O adjetivo possível fica invariável. Palavras o mais claras possível, palavras o menos possível claras. Com o plural, os mais, os menos, os melhores, etc., o adjetivo possível vai ao plural. Obras as mais belas possíveis. Estamos fazendo os melhores esforços possíveis. Fora desses contextos, o adjetivo possível concorda normalmente com o substantivo a que se liga. Procuramos todas as opções possíveis. Fizemos tudo o que foi possível. Muito bem. Então, vamos lá. Raikkonen é planejamento, tá certo? Planejamento dos professores, ok?
A página, Pablo, é só terminando aí a 323, tá? Faltou a gente ver essa regrinha aí do possível. Então, vamos lá, gente. Vocês perceberam aí que a primeira regrinha que a Maria leu, dessa palavra possível, ela diz o quê? Que quando nós usarmos o termo o mais possível, o menos possível, certo? A palavra possível sempre vai ficar no singular. Aí nós temos aí, ó, palavras o mais claras possível. Como é que a gente poderia achar, gente, que fica aí esse termo? Palavras o mais claras, o quê? Dá para a gente pensar que fica como? O possível. Parece, né, quando a gente não conhece a regra, que esse possível poderia ficar aí no plural. Palavras o mais claras possíveis. Porém, por conta desse o mais aí, tá? A palavra possível fica no singular. Entenderam? Então, se eu tenho aí esse termo, o mais possível ou o menos possível, a palavra possível não vai para o plural. Entenderam? Se eu tenho o mais ou o menos, a palavra sempre vai ser possível no singular. Certo? Por exemplo, se eu digo palavras o mais claras possível, né? Por conta desse o mais. Agora a gente tem uma outra regra. Se for as mais, os menos, esse artigo no plural, aí a palavra possível pode sim ir para o plural. Aí nós temos o exemplo: obras as mais belas possíveis. Vocês percebem que o artigo é que está no plural? Do primeiro exemplo para o segundo exemplo, o que muda é o artigo. Por isso que lá em cima, a palavra possível, ele não vai para o plural, por conta do artigo. Né? Essa aqui é bem interessante. Agora, o que é que diz aí? Que fora esse contexto, ou seja, fora dessas regras, o mais, o menos, os mais, os menos, né? A palavra possível, ela vai variar de acordo com o substantivo. Se o substantivo estiver no singular, a palavra possível vai ficar no singular. Se o substantivo estiver no plural, a palavra possível vai ficar no plural. Deu para entender, gente, essa última regra que faltava? Ou ficou alguma dúvida? Deu para entender, né? Ótimo. Lembrando que vocês já podem marcar aí no livro de vocês, tá? Que esse conteúdo é o conteúdo da prova, certo? Esse é o conteúdo central das questões de português. Mas também vão cair os do SC, S com a cedilha e o S e o XC, tá? Mas esse assunto aqui da concordância nominal vai ser o assunto central lá da prova de vocês, certo? Agora, depois dessas regras, né, eu passei algumas atividades para vocês responderem e a gente vai fazer essa correçãozinha agora, certo? Página 324. E aí, quem é que pode iniciar com a leitura da questão número 1? Eu posso? Pode sim, Walter. Tente explicar a diferença do sentido que há entre estes pares de frases. A. Os irmãos Pedro e João são grandes homens. O irmão Pedro e João são grandes homens. E aí, gente? Vocês percebem aí que nós temos duas frases, né? Na primeira, os irmãos Pedro e João são grandes homens. Depois tem o seguinte: o irmão Pedro e João são grandes homens. Pronto, vou explicar, tá? Vamos ver. A Gente, primeira dá a ideia que Pedro e João são irmãos. A segunda dá a ideia que o Pedro pode ser irmão de algum grupo de tipo oração da igreja, ou pode ser irmão, sei lá, essa vibe. Walter, você foi aí no raciocínio correto, tá bom?
É isso mesmo. Vamos lá, gente. Realmente parece ser um pouco confuso, né? Aí a segunda frase, né? Parece realmente, como o Paulo falou aí, que na segunda frase não há sentido, né? E a Maria disse o seguinte: eu não entendi muito bem essa questão, gente. Realmente é por conta disso, né? Parece aí que a segunda frase não tem muito sentido, mas a primeira é bem simples de entender. Vamos lá, né? O Walter foi aí na linha de raciocínio correta. Raíssa, sim, a primeira é a concordância, mas a segunda também é a concordância, certo? Vamos aqui tentar entender essa frase 2. Na frase 1, diz assim, ó, os irmãos Pedro e João são grandes homens. Aí o que é que vocês vão colocar sobre essa frase? Né? Que o que é que nós entendemos com essa frase? Que Pedro e João são irmãos. Agora, quando eu digo assim na segunda frase, o irmão Pedro e João são grandes homens. E aí, essa palavra irmão, ela está se referindo a Pedro e João ou ela está se referindo somente a Pedro? Prestem atenção aí na segunda frase. Só o Pedro. Só ao Pedro. É como se ele estivesse, como se essa palavra irmão aí fosse um adjetivo, né? A gente poderia falar, vamos supor aí que o Pedro, né, faz parte de alguma religião onde as pessoas se chamam de irmãos, né? O irmão Pedro, né? Ou que o Pedro é irmão da pessoa que está falando, do narrador, entenderam? Não é que a segunda frase não tem sentido. Ela tem sentido, entenderam? Mas essa palavra irmão aí, ela está funcionando como um adjetivo, se referindo apenas a Pedro. O irmão Pedro, né, e João são grandes homens. Entenderam, gente? Conseguiram entender essas duas frases? No início, realmente dá para a gente pensa, né? Dá para entender aí que a segunda frase não tem concordância ou não tem sentido, mas tem sentido, tá? Aí o que é que vocês vão colocar? Vamos lá, meninas. Vamos tentar entender totalmente, tá certo? O que é que vocês tinham que fazer nessa questão? Diferenciar as duas frases. A primeira todo mundo conseguiu entender, né? Eu tenho certeza, quando ele diz que os irmãos Pedro e João são grandes homens. Na segunda frase, no entanto, ele diz assim, ó, o irmão Pedro e João são grandes homens. Quando ele diz o irmão Pedro, né, ele está usando esse irmão não como um substantivo, como um adjetivo. Por exemplo, se você faz parte, vamos supor, de uma religião, e eu digo assim, a irmã Raíssa, a irmã Maria, eu me refiro a você com carinho, né? Ela chamando de irmã mesmo, sem você ser minha irmã, por exemplo. Entendem? É isso que acontece na frase 2. É como se o autor da frase estivesse se referindo aí a Pedro com carinho, né? O irmão Pedro e João são grandes homens. Entenderam? Agora? Por nada, gente. Aí vocês coloquem isso, tá? Na frase 1, entendemos que João e Pedro são irmãos. Na frase 2, a palavra irmão é usado como um adjetivo e se refere apenas a Pedro, ok? Vamos tentar aí agora o item B, né? Walter, pode ler. Ah, é porque você entrou depois, então. Ela não pôde, tá certo, tá? Vim hoje, dar aula hoje, eu não sei por qual motivo, não me disseram. Só me pediram o Roberto, no caso o coordenador, me pediu para dar essa aula, tá bom? Eu estou usando a aula para a gente fazer aqui as correções do conteúdo da prova bimestral, certo? Vamos lá. Walter, pode ler o item B. Walter, vou ler, tá, gente? Acho que o Walter não está aí. E eu tive que sair, mas já voltei. Ah, tudo bem. Pode ler o item B, por favor? B. Trazia a calça e a camisa suja. Trazia a calça e a camisa sujas.
E aí, gente, nesse item B, qual a diferença da frase 1 para a frase 2? Vocês conseguem perceber? A frase 1 dá a ideia que só a camisa tá suja. Já a 2 traz a ideia que a calça e a camisa tá suja. Exatamente isso, Walter. Perfeito. Vocês conseguiram, gente, ter essa mesma ideia ao ler essas frases? Correto. Aí essa é mais simples que o item A, né? Esse item é mais simples que o item A. Porque quando ele diz assim, trazia a calça e a camisa suja, a gente entende que o quê? Que só a camisa está suja. Pronto, Raíssa, pois vamos tentar agora entender, né? Parece assim que é um pouquinho confuso, mas vamos aqui entender, tá? Vamos lá, quando vamos fazer aqui uma suposição. Vou mudar só um pouquinho a frase. Pedro trazia a calça e a camisa suja. Nessa frase, né? Bem parecida com a do exemplo. Quando eu digo que o Pedro trazia a calça e a camisa suja, dá para entender que a calça e a camisa estão sujas ou só que a camisa está suja? E aí? Presta atenção, eu não estou dizendo estão sujos. Eu estou dizendo o seguinte: Pedro trouxe a calça e a camisa suja. Eu não disse estão sujos. Presta atenção na frase para vocês conseguirem entender a diferença, certo? Pedro trouxe a calça e a camisa suja. Entenderam? Apenas quando eu digo que a camisa suja, dá a entender o quê? Que só a camisa está suja, certo? Agora, quando eu digo assim, o Pedro trazia a calça e a camisa sujas, no plural. Aí dá a entender o quê? Que as duas peças de roupas estão sujas. Entenderam? Então, é isso que vocês vão explicar na questão, tá bom? Na primeira frase, dá a ideia de que só a camisa está suja. Na frase 2, dá a ideia o quê? Que as duas peças de roupa, tanto a calça quanto a camisa, estão sujas. Certo, gente? Bem interessante, né? Essa questão um pouquinho, no começo causa um pouquinho de dúvida, né? Mas é bem interessante. Ótimo, Raíssa e Ego. Muito bom, que bom que entenderam. Aí vamos aí à questão número 2. Quem é que pode ler? Alguém para ler essa questão? Não precisa brigar, gente. É um de cada vez. Vamos lá? Eu vou ler, tá bom? Questão número 2. Considere as frases. Ok, Raíssa. Vamos lá. Considere as frases. 1. Músicos e bandas tocavam no coreto. 2. Uma trapezista e um palhaço desastraram. Deixa eu falar logo os termos que estão entre parênteses, né? 1. Músicos e bandas conhecidos tocavam no coreto. Músicos e bandas conhecidas tocavam no coreto. 2. Uma trapezista e um palhaço desastrado divertiam o público. Uma trapezista e um palhaço desastrados divertiam o público. 3. Entre reverências, gritava a trapezista. Respeitável público, muito obrigado. Entre reverências, gritava a trapezista. Respeitável público, muito obrigada. As frases que não admitem ambas as concordâncias
mas apenas a segunda entre parênteses é ou são. O que é que está perguntando aí nessa questão, gente? Né? Em todas as frases, tem 3 frases. Em 2 frases, ou mais de 2, ou uma, não sei, vamos ver isso agora, né? Podem ser usados os 2 termos entre parênteses. Qual é a opção que não pode ser usado os 2 termos, apenas um termo? E aí? No caso, o segundo termo. No caso aí, gente, a frase, isso mesmo, Marias, item C. Por que que não pode ser a B, a D ou a E, gente? Porque só o item 3 pode ser usado o segundo termo, porque a gente fala aí, né? Eu expliquei para vocês que mulher diz o quê, gente? Obrigado ou obrigada. Segundo a nossa gramática, a mulher sempre diz o quê? Obrigada, certo? No caso aí da frase, diz assim, ó, entre reverências gritava a trapezista. Respeitável público, muito obrigada. Se é a trapezista, é uma mulher. Se é mulher, tem que usar o termo obrigada. Entenderam? Por isso que é o item C. No item 1, a gente tanto pode usar um termo quanto o outro. Poderia ser o seguinte: músicos e bandas conhecidos tocam no coreto. Músicos e bandas conhecidas tocam no coreto. Tanto fazia um quanto o outro, tá bom? No 2, uma trapezista e um palhaço desastrado divertiam o público. Tinha que ser no singular, desastrado, por causa que está se referindo só ao palhaço. Pronto, se fosse desastrado no singular, estaria se referindo só ao palhaço. Agora, se a gente usar desastrados no plural, se refere a trapezista e a palhaço, certo? Porque sempre, gente, uma regra que não tem aí no livro de vocês, tá? Mas tudo bem, Gabriele. Nós estamos na página 324, tá, amor, do livro? A 2 seria no singular ou no plural? Em qual item, Walter? A frase 2? Sim. Ia depender da sua intenção. Se você quisesse dizer que só o palhaço é desastrado, aí você iria usar no singular. Agora, se você quisesse dizer que tanto a trapezista quanto o palhaço, desculpa, são desastrados, você iria usar o plural. Por isso que tanto um termo quanto o outro estão corretos. Entendeu? Por exemplo, se eu digo assim, a menina e o menino desastrado foram ao parque. Eu estou dizendo que os 2 são desastrados ou só o menino? Só o menino. Só o menino. Agora, se eu digo assim, a menina e o menino desastrados foram ao parque, eu estou se referindo aos 2 ou somente ao menino? Aos 2. Aos 2. Porque tem outra regrinha, gente, na nossa língua, tá? Que, por exemplo, se eu vou dar boa tarde em um lugar, um exemplo. E nesse lugar tem homens e tem mulheres, certo? Segundo a gramática, certo, da nossa língua portuguesa, eu não preciso chegar lá e dizer assim: boa tarde a todos e boa tarde a todas. Isso, segundo a gramática normativa, é errado. Eu preciso apenas dizer boa tarde a todos. Quando eu digo todos, se refere aos homens e às mulheres que estão naquele local. Certo? Tia, e, por exemplo, tiver 100 pessoas no local, tiver 99 mulheres e um homem, tem que se apresentar também. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos, certo? Por exemplo, se eu estou numa sala de aula, tem vários alunos, né? Tem as meninas e tem os meninos, né? Eu não preciso dizer boa tarde, alunos, boa tarde, alunas. Eu preciso dizer apenas boa tarde, alunos. Todo mundo ali é aluno, entendeu? Independente de ser mulher ou homem. Não precisa a gente fazer, segundo a gramática, essa dissensão, tá? Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Segundo a gramática, a gente vê muito isso, né? E às vezes a gente também fala isso, mas segundo a gramática normativa, isso é incorreto, tá certo? Não tem necessidade de se falar dessa maneira.
Ok, gente? Então, vocês vão marcar aí nessa questão o item C, tá? Porque no caso do item C, não pode ser usado obrigada e obrigado. Pode ser usado apenas obrigada porque é uma trapezista mulher, ok? Essas regras são bem interessantes, né, gente? Assim, algumas a gente nem conhece, né? Nem faz uso, mas existem, né? Como essa do todos e todas, né? A pergunta do Walter foi bem interessante. E se tiver só um homem, né? E várias mulheres, você vai usar apenas boa tarde a todos, né? Agora, se for um público completamente feminino, aí sim, né? Boa tarde a todas. Certo, gente? Espero que tenham entendido, né? Mas essa regrinha aí. Vamos lá, questão número 3. Vai ler, Raíssa. Aquela hora você tinha pedido para esperar, não entendi se você ia ler ou não. Ou se alguém quiser ler. Era só para resolver a questão B da 1. Mas Pronto. se a tia deixar, Pode ler, por favor. Agradeço. certo. 3. Uma leitora de um jornal escreveu uma carta para a autora de um artigo intitulado Missão dos Predadores. Mas, como estava em dúvida a respeito da concordância de algumas palavras, deixou alguns espaços em branco. Ajude-a completando as lacunas com as palavras fornecidas entre parênteses. Não se esqueça de fazer a concordância adequada, nem repita as palavras. Recife, 28 de setembro de 2011. Eu leio o texto? Tinha o microfone Desculpa, pode ler. Pode ler, Raíssa. Li o texto Missão dos Predadores que você escreveu no suplemento infantil da Folha de São Paulo. Adorei. O pessoal daqui de casa também, tracinho. Meu filho e minha filha ficaram tão tracinho que eles, tracinho, fazer uma carta de uma página e tracinho ao dono do supermercado daqui do bairro. Porque esse homem, tracinho, o jardim para construir seu mercado. Depois disso, eu, tracinho, que as pessoas do nosso bairro, tracinho, em começar uma campanha de preservação da natureza. Muito, tracinho, pela sua atenção. Muito bem. Então, vamos lá. A questão diz o quê? Que uma leitora de um jornal escreveu uma carta. Então, a gente sabe que foi uma mulher, né? Porque diz aí leitora, tá? E ela escreveu isso para a autora de um artigo, certo? Aí o que é que tem aí na questão? Tem várias palavras que vocês vão ter que adequar nessas palavras para dar certo aqui no texto, na carta, na suposta carta que essa leitora escreveu. Mas tem um detalhe, as palavras aí, né? Por exemplo, os verbos. Tem aí o verbo adorar, por exemplo. O verbo está no infinitivo. Não obrigatoriamente você não vai precisar usar o verbo no infinitivo no texto. Você vai ter que fazer a concordância desse verbo de acordo com o texto, tá bom? Então vamos lá. E não pode repetir palavras. Então, para começar aí, a leitora escreveu essa carta. No início já tem aí uma lacuna, gente. Qual desses termos Pronto, vamos lá. Vou dar um tempinho, tá? Vamos lá. Tentem aí, gente, responder essa questão, fazendo a concordância que for necessário, tá? E sem repetir termos. Vamos lá, vou dar um tempo. Tá, Maria? Quando você terminar, você dá um ok e os demais a mesma coisa, tá? Quando vocês conseguirem aí vocês me dão o ok para a gente fazer essa correção dessa questão, bem interessante. Ótimo, Pablo, perfeito. Vamos aguardar só um pouquinho, tá bom? Ótimo, muito bem. Vamos aguardar só um pouquinho, tá?
E aí, gente, podemos fazer essa correção? Eu acho que só vai dar tempo de terminar essa questão. Aí, Bia, amanhã, quando a gente iniciar a aula, a gente inicia com essa questão e você faz a leitura, tá? Ok, podem tentar, gente. Quem já fez, ótimo. Vou dar mais um tempinho, tá? Ótimo, meninas. Ou Maria, né, no caso. Estou aguardando, tá, gente? Eu vou aguardar porque, no caso, essa atividade nós estamos fazendo agora, né? Eu só havia passado a 324, tá certo? Por isso que eu estou dando esse tempinho para vocês fazerem agora. Ótimo, Isabelle. Essa atividade, tá, gente? Para amanhã, certo? Vai ser o restante dessa tarefa, a questão número 4. Aí, amanhã a gente faz essa correção e faz juntos, em sala, a outra atividade. Eu havia passado só a página 324, Walter, para casa. Aí agora eu dei um tempo, né, para tentarem fazer a questão número 3, né, que é completar aí essas lacunas com as palavras do quadro. Mas tem duas regras para completar essas lacunas. As palavras aí, que estão no quadro, precisam concordar com o texto. Por exemplo, o verbo adorar, destruir, esperar, todos os verbos estão no indicativo, no infinitivo, desculpa. Estão no infinitivo, né? E aí, no texto, vocês não vão poder usar o verbo no infinitivo, certo? Então, vocês vão ter que fazer a concordância aí do verbo e dos outros termos também a questão. Lembrando que a pessoa que está escrevendo o texto é uma mulher, porque diz aí na questão que é uma leitora para outra mulher, que é a autora de um artigo, tá bom? Então, amanhã, gente, nós faremos essa questão, tá certo? Aí vocês fazem aí só a questão 4, amanhã a gente corrige e a próxima página a gente faz amanhã em classe, tá certo? Coloquem nome, número e turma aí, por favor, certo? No chat. Desejo a vocês uma boa tarde. Fiquem com Deus. Cuidem-se e tchau, tchau. Até amanhã. Vou só aguardar que vocês colocarem os números de vocês.